Iniciado. Muito boa noite a todos presentes. Estamos iniciando mais um Trader Lab aqui do Grupo Ável. Hoje com a mundialmente conhecida contadora da Bolsa, Alice Porto. Alice, seja muito bem-vinda ao Trader Lab. É um grande prazer ter você aqui. Dá uma boa noite para a galera. Se quiser se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você, quanto tempo você está no mercado. Fala um pouco sobre você aí. Posso falar o que a gente falou nos bastidores? Não, né? Não, Ainda boa não. noite, pessoal. Não, do bastidor não, gente. Só quem estava no bastidor, tá? Isso aí é secreto. Isso aqui é só para quem esteve aqui com a gente no início. Exato. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês do Grupo Ável. O mundialmente famosa é por conta dele, tá? Porque a tributação de outros países é completamente diferente e não é a nossa seara. A nossa seara são os investidores pessoa física que fazem movimentações na Bolsa Brasileira, Bolsa Americana e criptoativos. Eu fundei uma empresa há 18 anos, o Botox está bem aqui, né? Tá bem, não tá? Eu acho que tá bem. Bom, não responde não, gente. Melhor eu ficar com a minha impressão mesmo. Fundei há 18 anos. Quando eu comecei a investir, mandei para o meu contador para ele fazer e ele devolveu uma pergunta que tinha uma operação que não tinha a contrapartida. O Paulo, você vai saber essa expressão, método da partida dobrada. Acho que a única coisa que eu sei de contabilidade tradicional mesmo é o método da partida dobrada. Uhum. E eu falei com ele que era uma opção que tinha virado pó. Então, uma opção que vira pó não tem a nota de corretagem de saída da operação. E ele me perguntou pó de quê? Ele não sabia. Ele não tinha noção do mercado. Pó de arroz, podcast, pó do que você quiser, querido. Manda aqui para mim que eu vou ter que fazer esse negócio porque você não vai saber fazer. Uhum. Foi aí que me deu o estalo de que o contador tradicional não sabia fazer. Esse estalo, na verdade, ele já deveria ter me dado, porque eu sou formada em contabilidade e eu não aprendi isso na faculdade. Por que o meu contador haveria de aprender, né? E foi aí que eu fui fazer a minha tributação, vi que era uma minúcia muito grande, detalhes e mais detalhes, que vai virando uma miscelânea. Não é difícil, mas é tão detalhado que a margem de erro e a confusão ela é muito grande. E eu penei para fazer minha tributação, e assim que eu terminei, eu falei, poxa, deve ter um monte de gente penando aí, vamos juntar essa galera, né, e vou criar uma empresa para poder vender esse serviço, e assim começou o trabalho. Nossa, cara, que legal. Bom, você viu um gap dentro do mercado ali, que, pô, não tinha quem atendia, e hoje, Alice, eu vejo um oceano azul aqui, principalmente para o seu business, tá? Eu acho que são poucas pessoas que realmente fazem esse trabalho voltado para o mercado financeiro, porque é um mercado muito específico, tem as suas regras, então eu acho que hoje é uma grande oportunidade, a gente tem um grande número de clientes e assessores aqui, e aí, gente, hoje eu trabalho na parte trader, a gente vai adentrar muito dentro do campo trader, mas quem tiver dúvidas em relação também ao investidor, o cliente mais investor, enfim, a Alice está super aberta também para poder tirar essas dúvidas. E Alice, eu queria começar esse programa hoje com você, fazendo uma pergunta básica, né? Que é basicamente como que funciona a tributação para quem opera day trade e quais são os erros mais comuns que o trader comete na hora de declarar o imposto de renda. Perfeito. Vamos começar do básico, então. Gente, o básico tem que encerrar o mês para poder levantar o resultado, porque muitas vezes o trader vai ficando eufórico e, de repente, ele deu uma saída boa numa operação e já fala, poxa, então já vou ter DARF para pagar, porque o trader que é inteligente, ele vai comemorar quando tiver DARF. Porque a DARF é um sinal de que você teve lucro e já compensou os prejuízos anteriores. Então, assim, paga imposto quem ganha dinheiro. Exatamente, é o turn point, né? Você pode até estar ganhando dinheiro, mas se lá atrás você perdeu dinheiro, você pode abater o prejuízo. Então, acho que o primeiro ponto é entender que essa apuração ela é mensal, de que não é por operação, e aí você já tem que pagar imposto logo que você teve um gain, não. Você vai esperar encerrar o mês, você vai apurar todas aquelas movimentações de day trade e antes de ir para a DARF, antes de ir para o abraço, antes de pedir música no Fantástico, você vai verificar se você teve prejuízos anteriores para que esses prejuízos sejam abatidos. E eu acho que um dos maiores erros, Paulo, é quando o trader ou o próprio investidor
quando toma uma lapada do mercado. Gente, e quem nunca tomou uma lapada é porque não está no mercado, tá? Sim. Quem nunca tomou prejuízo não está na renda variável. Só não se molha quem não está na chuva. Exato, é normal, é renda variável, né? Então a gente tem lucros, a gente tem prejuízos, o que importa ali é na hora que a gente condensa esses valores de lucro e prejuízo. E aí, antes desse partir para o abraço aí de pagar a DARF, tem que compensar esses prejuízos anteriores. E na hora que ele tem um prejuízo, acontece, ele fala, não quero nem ver essa operação aí, ó, porque eu fui mal, deixa para lá, não apura. Ele entra no processo de negação ali, né? Exato, processo de negação. O Paulo agora é psicólogo, gente. Eu sou psicanalista. É mesmo? Sou. Uhum. Nossa, então, com propriedade. Ele entra num processo de negação. Negação. E isso é muito prejudicial, não só para o psicológico dele, mas para o bolso dele, porque ele vai deixar de compensar esse prejuízo. Então, é esmorecer quando tem o prejuízo e não apurar ele para poder abater. E outro ponto é não informar ele na declaração, porque ele fala, não ganhei dinheiro, então não vou colocar na declaração lá. Mas a véia da Receita, eu chamo a Receita Federal de véia, a véia da Receita Federal sabe que você teve prejuízo, porque ela está vendo o IRRF das notas de gain. Ela só está achando que você está no gain. Se você não informa o prejuízo, ela vai lá e te notifica com uma multa, com uma DARF, com juros e multa, falando que você teve lucro e muito abestado, desculpa aí, gente, o adjetivo, mas os abestados vão lá e pagam, sendo que, na verdade, ele nem tinha DARF para pagar, é só retificar a declaração com o valor do prejuízo. Então se ele perdeu o prazo e, por acaso, ele tem a assessoria da Alice, você consegue resolver essa questão também? Então, pente fino, né, gente? Quem tem menino pequeno sabe o que eu estou falando, mas é um pente fino mesmo, sabe? A gente vai fazer um retroativo todo, porque nesse retroativo a gente vai pegando esses créditos tributários do prejuízo, vai levantando eles, vai abatendo nos meses com lucros, o que vai fazer o trader e o investidor pagar menos imposto com zero fiscalização, porque a gente não quer pagar nada mais. Só o Paulo que gosta de ficar pagando juros e multa aqui, porque ele confessou, entendeu? Ninguém gosta, gente. Na verdade, eu sou craque nisso. Desse processo de negação, entendeu? Eu precisava de um Alice Porto na minha vida. Eu acho que agora, a partir de hoje, eu não vou mais perder essas datas, não. Pelo amor de Deus, porque todo ano tá complicado. Alice, deixa eu fazer uma pergunta, então, para você. Então, você falou que é realmente no retroativo. A gente vai sempre compensar dentro do ano fiscal. Então, você consegue também compensar anos anteriores? Excelente pergunta. Consegue compensar anos anteriores? Isso consegue. Só que, para isso, você tem que fazer uma única coisa, e que a maioria não faz. Qual? Que é informar na declaração do ano anterior. A única forma de você não perder esse direito de compensação, porque é um direito do contribuinte que investe em bolsa, é você registrar esse direito na declaração. Quando você registra ele na declaração, na próxima declaração, ali na aba de janeiro, na ficha de janeiro, não aba, né? Na ficha de janeiro, você coloca esse prejuízo do ano anterior. Não vem importado automático, deveria vir, a Receita não importa automático, aí, ó. Tudo que é para bater imposto, ela vai dificultar, né, obviamente. Assim, como é um direito, sabe, ela deixa a mercê. Você pode ir lá e correr atrás do seu direito ou não correr, mas é um direito nosso. Então, esse carregar o prejuízo do ano fiscal anterior, ele é legal, ele é possível, só que precisa estar apurado e precisa ser digitado ali manualmente na declaração do ano seguinte. Alice, eu tenho aqui nessa live também muitos assessores e clientes que são investor, e talvez possa ser uma dúvida deles. Hoje, dentro de uma carteira de investimentos, isso também é para quem faz buy and hold, para quem faz swing trade, também essa compensação é igual? Ela pode ser de um ano para um outro também compensada? Sim, ela é permitida para swing trade, para day trade, para FIIs e FIAGRO, para qualquer operação que gera nota de corretagem, ou seja, qualquer operação de renda variável, a partir do momento que você está no loss, que você teve um prejuízo ali, se você saiu porque a gente balanceia a carteira quando é buy and hold, né? Então, às vezes, você vai sair de uma operação com prejuízo. E esse prejuízo, ele pode sim ser abatido, assim como o prejuízo de day trade ou de FIIs e FIAGRO. Todos eles podem, mas tem que estar declarado certo.
E só para. O Vitor levantou a mão, já vou passar a palavra para você, Vitor. Então, só para fechar aqui esse tema. Lembrando que são day trade com day trade, swing trade e buy road com swing trade e buy road sempre da mesma classe, né? Não dá para você compensar day trade com swing trade e nem ao contrário, correto? Assim, eu sei que eu estou bem na classe aqui, mas eu vou ter que perder um pouquinho a classe, porque eu tenho uma analogia muito interessante para essa compensação. Por favor, por favor. Que nunca mais vai esquecer, tá, gente? Que é a seguinte: imagina que você está dirigindo um carro e a sua gasolina, o ponteiro lá, deu amarelinho, você, nossa, precisa abastecer, não vai dar e tal, e você vê 2 postos de gasolina. Um tá ali com uma luzinha, tem os frentistas, e o outro, do mesmo jeito, só que tem aquele bonecão inflável que fica assim, ó. Sabe? Sim. Automaticamente, o ser humano, né, ele vai para onde a atenção dele acabou sendo ali atraída. Ele entra nesse posto e na hora que ele vê esse bonecão, ele deixa de ser o bonecão do posto e vira o bonecão do imposto. Porque esse bonecão, ele já está te explicando como que é a compensação do prejuízo. Na hora que ele está ali, braço direito é swing trade. Swing trade compensa com swing trade. Não importa se é ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR, não importa o que está no dedinho. Tanto que o bonecão do posto não tem os dedos. Já viu? A mão dele é quadrada. O cara é esperto, entendeu? Ele já compensou tudo com tudo ali porque está no mesmo braço. O braço esquerdo é day trade, que só compensa com day trade. Ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. Não importa, compensa. E o corpo é FIS e FIAGRO, que só compensa entre si. Então, a restrição de compensação, ela vai passar por essa silhueta lindíssima do bonecão do imposto, que eu duvido que quem está aqui nessa live vai esquecer como é que funciona a compensação agora. Nunca mais. Victor Riffel, por favor, dê-nos a honra da sua pergunta. Boa. Primeiramente, boa noite, Paulo. Boa noite, Alice. Eu vou assumir a postura aqui de um cliente que possa ter algumas dúvidas. E eu queria te perguntar o seguinte: dado o fato de que quando a gente declara esse prejuízo, fica muito mais fácil de lá na frente a gente ter algum tipo de abatimento, é muito comum o trader, durante a trajetória de aprendizado dele, passar ali, por exemplo, 2025 inteiro, né, tendo prejuízos, e quando ele levanta essa bandeira de imposto, as pessoas perguntam, tu declarou esse prejuízo? Ele pensa, puxa vida, não declarei o prejuízo. A pergunta então é, não declarei no mês a mês, eu consigo no final do ano juntar tudo e fazer uma declaração só? Como que funciona isso? Olha, Vitor, só não tem jeito para a morte, tá? Mas a gente tem uma pequena regra aqui, que é o seguinte: o prejuízo, ele tem que ser declarado na declaração referente que ele aconteceu e na ficha exata do mês em que ele ocorreu. Então, esse registro do prejuízo que pode não ter sido feito, há como retificar a declaração, e essa retificação tem que ser feita de forma muito criteriosa, porque vai ter que ser informado em qual mês que houve o prejuízo e em qual tipo de mercado, se foi no mercado à vista, se foi mercado de opções, se foi mercado futuro. Então, assim, a gente tem ali 28 linhas para cada mês, para você selecionar qual que é a linha do mercado, e tem uma coluna swing trade e day trade, na qual o valor tem que ser inserido conforme a modalidade, e tem um menu à parte de FIS e FIAGRO. Então, assim, tem jeito, mas não é você pegar e falar assim, não fiz, vou pegar tudo, juntar agora e colocar um valor só. Não. Você vai ter que fazer de forma retroativa exatamente como é exigido pela Receita, que é bem detalhadinho, tudo tabulado, inserido, populado no campo certo. Perfeito. Tá respondido. Que bom. Opa. Felipe, você está no mudo. Paulo. Isso. Paulo, esse nome é Felipe Paulo. Felipe Paulo? Agora é Felipe Paulo. Alice, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais as informações e documentos o investidor precisa guardar, assim, ao longo do ano, para facilitar na hora da declaração de imposto de renda? Perfeito. Tudo começa com o documento fiscal, que é a nota de corretagem. Inclusive, o contador lá atrás que eu mandei e não sabia fazer, ele falou assim, eu não estou achando a nota fiscal de contrapartida. Ele nem sabia que o documento de bolsa, que tem a mesma finalidade de uma nota fiscal, né, mas que na bolsa é chamado de nota de corretagem. Então, o primeiro item é nota de corretagem. Tanto que aqui na contabilidade, a primeira etapa que o nosso cliente passa, tanto assim que ele contrata ou mês a mês, é a etapa de sincronização. Sincronizar o quê? Documentos. Então, essas notas de corretagem, que são os documentos fiscais, a gente vai coletar essas notas junto do cliente. Então, o investidor ele tem que
ter ali o acesso a essas notas, está no home broker, tá? As corretoras, elas disponibilizam ao longo de 5 anos, algumas dificultam, outras facilitam, né? Mas, assim, normalmente vai estar lá, se não tiver, é só você brigar um pouquinho lá que você consegue, porque é um documento seu, e a partir dessas notas, ter os resultados mensais. Gente, chegar no período de declaração, igual está agora, e fazer como o Paulo, agora eu vou dispor, Paulo, agora é sem dó, entendeu? Meu Deus do céu! Você já confessou, agora eu vou dispor. Fazer igual o Paulo, deixar acumular tudo, vira uma dor de cabeça sem fim, e pior, aumenta a margem de erro. Vai que essa pessoa teve mais de uma instituição, alguma coisa, esqueceu algum documento, para ela poder acumular isso tudo ao longo do ano, resgatar isso tudo ao longo do ano, é muito mais difícil do que ela mês a mês ter essa sincronização que a nossa equipe faz e já ter essa apuração. E outro ponto, gerenciamento de números. A gente precisa de números para saber onde vai. Peraí, eu estou performando melhor no mercado futuro? Eu estou performando melhor no dólar? Eu estou performando melhor com opções? A minha carteira aqui de buy and hold, como é que está a pizza dela aqui? Então, a apuração contábil, fiscal, feita a partir das notas de corretagem, ela, no meu ponto de vista, em último lugar, ela vai servir para a Receita, porque em primeiro lugar, de forma primordial e fundamental, ela te dá visão de como que está indo sua performance. Ô, Alice, você acha que isso para o assessor faz muita diferença? Agora eu estou puxando mais para o lado institucional. Sim. Como que você acha que isso ajuda o assessor de investimento na hora de ele olhar a carteira como um todo? Então, o assessor de investimento, quando ele começa, quando ele tem os dados, né, quando ele tem os resultados em mãos, ele vai conseguir orientar o cliente dele de forma muito mais eficiente, porque ele vai entender se tem alguma discrepância ali, se está acontecendo algo uma anomalia ali de comportamento do cliente, que às vezes ele comprou muito, não passou pela mesa, entendeu? Mas peraí, você fez essa compra, sua carteira agora está com muito ativo de, sei lá, de indústria, né? Vamos colocar um pouquinho mais de setor bancário, essas operações aqui de BMF, tem operação sua em aberto ainda, como é que está a sua conta garantia? Então, assim, para o assessor ter uma visão e conseguir desempenhar melhor o papel que ele arduamente, todo dia, está ali, para poder te ajudar e te oferecer as melhores opções, para poder te orientar nas melhores opções, ter esses resultados é uma ferramenta importantíssima para o assessor. Se o investidor não corre atrás de ter esses resultados, o assessor vai orientar ele, mas ele vai ter um insumo a menos para poder orientar com mais qualidade. Perfeito, respondido. E hoje, assim, Alice, vamos lá, eu sou um cara que entrou no mercado, comecei, sei lá, vai fazer 2, 3 meses que eu estou dentro do mercado financeiro, comecei a operar day trade. Quais são os primeiros passos, que ferramentas você, vamos colocar assim, qual checklist você recomendaria para esse trader que quer cuidar, organizar essa parte fiscal? É baixar uma calculadora, buscar uma assessoria, guardar as notas fiscais numa pasta? Você tem um checklist, um overview do que você acha que seria bacana de boas práticas para esse trader ou esse investidor? Perfeito, boas práticas, e vou falar agora com muita honestidade expositiva, tá, gente? Vou falar todas as opções que tem no mercado, porque ela não depende exatamente em qual estágio que esse investidor ou esse trader está, e depende muito mais da vida dele, do tempo que ele tem, do quanto ele está disposto a correr risco ou não, quanto ele está disposto para devolver dinheiro para o governo ou manter o dinheiro quentinho no bolso dele. Então, quais são as opções no mercado hoje? A gente tem calculadoras, elas melhoraram muito ao longo dos anos, tá? Tem umas que são péssimas, mas tem poucas que são muito boas. Ali, o que o trader investidor tem que fazer? Ele que tem que coletar a documentação, ele que tem que fazer o upload, ele que tem que conferir se esse upload foi feito correto. Porque, gente, até no Google Drive, sei lá, você vai subir documento, pode acontecer no documento não subir. Vocês concordam? Sim, natural. Pode ficar um para trás. Então, assim, upload, sempre você tem que conferir. Tem que ver se todas as notas que ele está em mãos são, de fato, as notas que estão no extrato, porque ele pode ter esquecido uma única nota. Uma única nota invalida todo o resultado, tá, gente? Ô, Alice, uma única nota, vamos supor que ele recolheu o imposto, teoricamente, certinho o ano inteiro. Sei lá, no mês de julho ele esqueceu de um dia, em agosto ele esqueceu de outro, e ele vai pagar multa em cima disso. Ou ele pagou imposto a mais,
Entendi. Né? Porque poderia ser uma nota de prejuízo que a gente poderia ter abatido nesse imposto para ele pagar menos, né? Entendi. Ou ele vai pagar imposto a menos e vai ficar no radar da Receita Federal. Então, assim, uma única nota invalida tudo. Por isso que é um serviço muito criterioso. É algo que é muito detalhado mesmo. Ô, Alice, hoje, por exemplo, a tua assessoria, como que funciona nesse sentido para ajudar o trader? Você pede todos os dias, você puxa um extrato para ver todos os dias que ele operou? Como que funciona esse sentido? Alguém, pô, hoje cheguei, Alice, eu preciso da tua ajuda para regularizar a minha questão fiscal dentro das minhas operações. O que eu preciso fazer? Que tipo de documento eu preciso te entregar? Como que é feito isso para justamente não ficar essas notas para trás? Como que funciona? Tá, é exatamente a reunião que a gente vai ter com o Paulo amanhã, tá, time da contadora, para a gente poder resolver a situação dele. Então, eu estou antecipando a nossa reunião, tá, Alice, Paulo? posso te contar um trauma? Foi 2004, 2003, tinha acabado de voltar para o Brasil, não tinha declarado, enfim, perdi. Cara, bloqueou tudo, mas é que bloqueou cartão, bloqueou conta corrente, bloqueou tudo. Eu fiquei assim, quem me salvou foi meu pai. Falei, pai, eu tô impedido de existir. Assim, é horrível quando isso acontece. Realmente, cara, te bloqueiam de tudo, você não consegue acessar seu dinheiro. É uma questão que hoje eu olho com mais atenção, mas deveria olhar mais, porque eu vou declarar, mas eu vou declarar no último mês. Em cima da hora, né? Uhum. Cara, é a primeira pessoa que eu ouço falar que o CPF bloqueado, impedido de viver. O que você falou? Impedido de viver. Impedido de viver, bloqueou tudo. Entendeu, time? Pra vocês falarem, a pessoa fica impedida de viver. Mas a Receita ela é muito eficiente nessa penalização, porque esse bloqueio de CPF, ele realmente vai te travar em várias áreas da sua vida, não é só que você não vai conseguir operar mais. Seu cartão de crédito bloqueia, seu Pix bloqueia, sua conta bloqueia, seu emite passaporte, funcionário público não recebe salário, né? Por isso que eu vou voltar na explicação ali das ferramentas e como funciona o nosso trabalho, para quem está aqui entender exatamente qual que é a diferença para os assessores conseguirem orientar de forma que se encaixe ao perfil do cliente que ele está assessorando e quem é investidor aqui já consiga identificar qual que é o melhor perfil. Então, olha só, tem essas calculadoras, elas melhoraram. As que não pedem nota de corretagem e só sincronizam direto com a B3, vai estar errado o resultado, tá, gente? Batata, sempre vai estar errado, porque a B3 ela não faz ali algumas atualizações de evento corporativo e nessa sincronização com a B3 vai puxar custo de aquisição errado daquele ativo, porque a B3 ela não tem essa responsabilidade de atualizar esse custo quando tem um evento corporativo. Então, as calculadoras que não puxam notas são as que eu não recomendo. As que puxam notas, vamos dizer assim, as mais pulverizadas no mercado são boas, mas a pessoa tem que estar disposta a fazer. Ela mesma sincronizar documento, ela mesma conciliar para ver se não falta nenhum documento, ela conferir se o que a calculadora está cuspindo ali de fato está correto, pode acontecer erro de inteligência de cálculo e ela se responsabilizar. Então, é um custo mais baixo? Mas olha o tamanho do encargo que essa pessoa está assumindo para ela. Na vida dela hoje, cabe isso? Será que cabe para quem já virou investidor, para quem já é trader, que está ali correndo atrás de fazer o dele, que podia estar estudando, fazendo mais dinheiro na própria profissão, no trade, no investimento? Cabe isso para a vida dele? Tem gente que até cabe. E aí essa pessoa começa e logo em seguida ela vem, bate aqui e fala, resolve para mim, dá trabalho demais, pelo amor de Deus, estou cansado disso. E aí tem o Revar também, que é a calculadora gratuita. Essa é gratuita, tá, galera? Só que assim, quando fala gratuita, a gente tem que rir de um lado e chorar do outro. Porque serviço gratuito funciona, meu povo? Alguém me responde aqui. Pois é. E outra coisa, a parceria da B3 para fazer essa calculadora é direto com a Receita Federal, que é quem tem interesse no recolhimento. Será que os prejuízos estão sendo todos abatidos lá naquela calculadora? Então, assim, a gente já identificou algumas falhas de inteligência de cálculo, ela está nova, eu não estou falando que é proposital, de que eles fizeram isso exatamente para poder prejudicar o contribuinte, mas, por exemplo, ali no roadmap deles ali, a gente precisa resolver um problema de entrada de usuário. Não, a gente precisa resolver um problema de compensação de prejuízo. Onde vocês acham que eles vão focar primeiro? Captar mais usuário ou compensar prejuízo? Entende? Com certeza. Sim. Então, assim, é um pouco complexo. E ela também é só para quem é bem iniciante, só mercado à vista, não dá opções, não dá mercado futuro. É para quem tem FIIs, FIAGRO e ações, BDR, ETF. Acabou.
Se você tem algo além disso, ela não vai funcionar, e se for usar ela, muita cautela, tá? Ela tá nova, ela tá incipiente, e ela tem esse conflito de interesses. Gente, pô, vai ter uma promoção especial para quem está nessa live, né? Vamos garantir que tudo esteja certo, correto. Temos aqui a Alice. Alice, agora eu quero fazer uma pergunta que eu sei que todo mundo tem vontade de fazer essa pergunta, mas ninguém tem a coragem de fazer. E agora hoje, eu tô curiosa. E eu, assim, eu estou corajoso para fazer essa pergunta. Alice, existe alguma forma legal dentro das 4 linhas? Estamos falando dentro das 4 linhas, pelo amor de Deus, está sendo gravado isso. Provavelmente, se alguém do jurídico estiver aqui, por favor, estão dentro das 4 linhas, dentro do que é permitido da lei. Existe alguma forma de reduzir essa carga tributária para quem opera com mais frequência? Existe alguma estratégia que a gente pode utilizar ou não? Não tem como fugir disso. Vamos lá. A única maneira de você conseguir pagar menos imposto, o mínimo possível, sem correr risco de fiscalização. Não adianta pagar menos imposto e ser fiscalizado, concorda, gente? Sim. Uhum. Eu poderia ser do time imposto é roubo, entendeu? Porque é complicado mesmo. Sim. Só que eu quero dormir tranquilo, eu quero prosperar, eu quero que minhas finanças prosperem, meus investimentos. Então, assim, o que eu quero? Pagar menos imposto sem fiscalização. Então, é isso que a nossa contabilidade proporciona para o cliente. Como que ele vai pagar esse menos imposto dentro das 4 linhas sempre? Para a gente poder ter sono tranquilo. Exato. Utilizando, não deixando nenhuma compensação de prejuízo para trás, abatendo todos os IRRFs, inclusive IRRF acumulado de swing trade tem como abater na própria declaração, você recebe um Pix disso, pouquíssima gente sabe. Eu não sabia dessa informação, Pix de IRRF de swing trade, acumulou durante o ano ali, na própria declaração você faz um lançamento mágico ali, que a sua restituição aumenta, ou seu imposto diminui, ou se você tem zero, simplesmente você recebe o Pix daquele valor. Alice, até aproveitando aqui, tu trouxe um tópico que eu queria abordar. Hoje a gente sempre recomenda que os clientes procurem consultorias, a parte de calculadoras. A gente, como instituição, né, não gosta muito de se envolver nessa parte de imposto, até para não trazer o risco para o nosso lado. E qual que é o ponto? Hoje a gente tem 2 relatórios que a gente pode, como instituição, mandar para o cliente. O primeiro relatório, né, é o informe de rendimentos, e o segundo relatório é o imposto retido na fonte. Minha dúvida peguei o caso aqui de um cliente, por exemplo, que ele pagou na média em torno de R$600 por mês de imposto retido na fonte ao longo de 2025. Se ele tivesse lucro, né, beleza, ele conseguiria abater, né, ali desse saldo remanescente. A questão é, caso o cliente tivesse tido prejuízo em day trade em 2025, esse valor é perdido, esse 1% fica para sempre com a receita, na virada do ano ele renova e zera. Como que funciona essa questão do imposto de renda e se tem alguma forma dele restituir isso? Excelente pergunta, né? Eu abri a caixinha aqui desse RRF e esse lançamento mágico ele só vale para swing trade, FIIs e Fiagro. Para day trade, a receita é um pouco mais tinhosa. Ela não permite que seja restituído na própria declaração, mas existe um processo administrativo que se pode abrir na Receita Federal para poder reaver esse valor. E aí tem a notícia boa e a ruim. Qual que você quer primeiro, Vitor? Vamos começar com a ruim, depois a boa, para ficar tranquilo. Tá bom. Ela pode demorar até 5 anos para restituir. O quê? 5 anos, Alice? Corrige o CDI? Até. Meu Deus do céu. O prazo médio que a gente vê é 3 anos, às vezes 2 anos e meio, às vezes é 4, às vezes é 5, mas a restituição ela não é ali no mesmo ano. Agora vamos para a boa, né? Porque o Paulo tá pasmo ali. A boa é o seguinte, ela dá uma corrigida pela taxa Selic. Tá menos mal. Porque dependendo também do cara, o custo de oportunidade é gigantesco. Dependendo do tamanho do cliente, é um custo de oportunidade gigantesco. Guilherme, você levantou a mão, o que manda? Pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta. Sobre a resolução, as novas regras do Banco Central, a resolução 521, o que muda de fato, né, para quem investe em Bitcoin, por exemplo? Tá, a partir do dia 4/5, gente, foi segunda-feira, né? Aí, na sexta-feira, dia do trabalhador, eu estava gravando conteúdo sobre isso, para poder informar as pessoas, né? Para quem investe no mercado de criptomoedas, que são os ativos digitais,
Mudou o jogo todo, gente, de imposto e tributação, porque muita gente se escondia atrás das criptos e falando, não, a Receita não tem como rastrear. É o blockchain, não tem como, ela nunca vai saber que eu tenho. E a partir do dia 4/5, todas as exchanges, nacionais e internacionais, são obrigadas a reportar para a Receita todas as movimentações. Eu não estou falando só de compra, venda, não. É transferência, troca de ativo, jogar para cold wallet, voltar, jogar para hard wallet, voltar. Qualquer movimentação, a exchange é obrigada a fazer essa informação para a Receita Federal, caso contrário, ela não vai ser permitida a ter clientes do Brasil nela. Então, para quem investe em cripto, o rastreamento agora está de fato acontecendo. Ele já começou lá atrás, tá, Guilherme? Não sei, Vitor, se você tem cliente que investe em cripto, Paulo, se tem um pessoal temos. aí, mas há 2 anos, a Receita já criou um código específico para criptomoedas na declaração. Antes se lançava em outras, ela já criou um código específico, depois ela criou grupo, altcoin, stablecoin, se é Bitcoin. E se você coloca ali, ainda bem assim, se você tem que selecionar se é Ethereum, se é Solana, sabe? E ainda pede o CNPJ da exchange custodiante. Então, essa lei que foi divulgada em novembro do ano passado, ela deu esse tempo aí, ela foi divulgada e falou, vai ficar válida a partir do 4/5. Então, para todos os investidores que vocês têm aí de criptomoedas, já repassar essa informação de que agora acabou. Agora o cerco já fechou de vez, né? O George Orwell aí do livro 1984 já está atuando aí na realidade. Então, Alice, você está dizendo agora que na prática não existe mais ninguém invisível para a Receita Federal? Não existe mais. Não, exato. Peraí, calma. Exato. Não existe mais ninguém invisível. Não tem ninguém invisível, mas dá para passar despercebido tendo a tributação correta. Perfeito. Certo? Porque o que a gente quer? A gente não quer parar de viver como o Paulo parou de viver. Por favor. Não recomendo, não recomendo. Não recomendo, tá vendo? Depoimento real, gente. E assim, a maioria dos eventos que eu vou, live, tudo, sempre tem um depoimento real de CPF que é bloqueado. O nome técnico é pendente de regularização. Sempre tem, porque é um fato. E agora o investidor de cripto vai ter CPF bloqueado também. Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe qual é o drama? O drama maior é conseguir horário na Receita Federal para poder fazer o agendamento para fazer a regulamentação, né? Porque quando eu tive que ir presencialmente. Alice, eu estava sabendo dessa regulamentação, mas eu achei que ainda haveria caminhos obscuros por quais as pessoas conseguissem ainda se manter escondidas da Receita. Hoje não existe mais aquela máxima que, hoje estou na cripto, o governo não sabe o que eu estou fazendo. Acabou. Acabou. Absolutamente acabou. A partir do dia 4/5, cravou o fim do anonimato e a Receita vai rastrear tudo. Inclusive, ela tem ali na ODCE, são 60 países trocando informações entre si sobre todas as movimentações financeiras. E ela já estava dando esse sinal. Gente, a veia da Receita, por que eu chamo ela de veia, tá? Porque, assim, ela é muito tinhosa, ela é muito gananciosa, sabe? Mas ela não é desonesta, tá? Ela não vai te cobrar algo que você não deve. Mas ela vai apertar o cerco para você pagar o máximo que você deve para ela. Então, ela já estava dando esses sinais de que ela já ia fazer esse rastreamento. Foi uma questão de tecnologia, de tempo, de tratados internacionais, né, de dar tempo para as instituições de exchange se regularizarem dentro das normas para elas conseguirem ser atuantes, né, ter ali a regulação para poder exercer a intermediação de transação no Brasil. Então, assim, agora acabou. Anonimato não tem, mas dá para passar despercebido tendo a tributação sendo feita certo. Agora, falar, eu tenho cripto, ninguém nunca vai me achar. Eu fiz até uma postagem no Instagram, quem está aqui não conhece, embora a empresa tenha 18 anos, há 9 anos, a gente tem uma atividade muito frequente nas redes sociais. Lá eu sou conhecida como contadora da Bolsa. Não, todos os eventos que eu vou de mercado, todo mundo te conhece como contadora da Bolsa. Passo na Faria Lima, o pessoal fica assim, contadora da Bolsa, aqui não! É o grito de guerra, na Faria Lima, de fato, ali eu sou mundialmente conhecida, como disse o Paulo no início da Copa. Sim. Mundialmente conhecido. Vamos lá, o Daniel levantou a mão. Daniel, você consegue abrir o microfone aí para poder fazer sua pergunta? Consigo sim, boa noite. Bom, eu sou cliente, tá? Não sou assessor, não. Eu tenho uma planilha que eu, em vez de lançar as notas, eu lanço cada operação, porque eu não faço tantas operações. Eu queria saber se tem uma ferramenta
parecido com isso, porque eventualmente muda a tributação, eu tenho um trabalho do caramba poder refazer a planilha, entendeu? Eu queria saber se você tem uma ferramenta que não seja de... Claro, você deve cobrar para essa ferramenta, mas se você tem alguma coisa nesse sentido, entendeu? Que em vez de lançar a nota, lance a operação. Obrigado. Sim. Qual tipo de operação que você... Prazer, Daniel, boa noite, obrigada pela pergunta. Qual tipo de operação que você faz? Eu faço day trade, faço swing trade, faço o que aparece pela frente. É o Mas que não é dá muita pra... coisa, não. Você sente cheiro de dinheiro ali, você está fazendo, né? Sendo honesto que mal tem, né? Com certeza. Bom, então o revar já não é uma opção para você. Ó, qual que é o problema de planilha, tá? O problema de planilha é que se você imputar um dado errado ali, deletar um dado ali, ainda mais que você lança operação por operação, você mesmo sabe que dá um trabalho danado, é uma expressão que você mesmo verbalizou, dá um trabalho danado e tem um risco danado. Então, tem esses softwares no mercado que você importa a nota e ele mesmo já puxa essas operações e já faz a lógica de inteligência tributária ali para poder apurar. A única coisa que você tem que conferir e ficar atento é de que, de fato, ele puxou todas as notas e operações, de que nenhuma nota bugou, de que você, de fato, imputou, né? Porque você pode ter esquecido alguma nota, e ali você dá uma conferidinha de leve ali nos cálculos dele, você já deve ter essa planilha que funciona. E aí, na hora que você tiver, assim, já de saco cheio, desculpa a expressão, e falar assim, não aguento mais isso, porque normalmente, às vezes, tem um pessoal do time de vendas meu que ele sabe disso, tem cliente que fala assim, não aguento mais não, pelo amor de Deus, resolve isso aí para mim. Tem anos que eu faço isso, eu já não estou aguentando mais. Quando você não estiver aguentando mais, você vem para a nossa assessoria, que a gente resolve tudo para você e te entrega linha cada operação. Quanto que você ganhou, quanto que você perdeu, em qual data, acumulado por mercado. Então, peraí, BMF, futuro, peraí, mas essa linha aqui, qual operação? Você vai conseguir ter um espelho muito visível de tudo que você está ganhando e perdendo ali para te ajudar. Alice Porto. Pode falar. Não, pode falar, Dani, pode falar. Para mim é mais fácil eu lançar operação por operação do que lançar a nota. Entendeu? Mesmo que tenha essa ferramenta, tudo, porque é um trabalho. O que eu faço normalmente? Eu opero e já lanço. Executou a ordem, está lançada ali. E aí já calcula para mim tudo, entendeu? Independente de corretora que eu usei, porque eu uso nem sempre a mesma corretora. Sim. Entendeu? De repente eu tenho, por exemplo, Bradesco numa e tem na outra. Opa, Daniel, como assim? Tá me traindo assim na cara dura, ainda me contando? Pois cara, eu não queria ter falado isso, mas é porque isso inviabiliza a nota, entendeu? Esse que é o problema, entendeu? Usar a nota. Eu entendi, você quer ter os resultados em tempo real, né? Você não quer esperar um mês para você ver os resultados, é isso? Meu resultado eu vejo a hora que eu quiser, né? Isso aí não é problema, não. Mas acho que com a nota também eu faria isso, não sei. Mas o problema é que, é o que eu falando, eu não queria entrar nessa seara. Mas acaba que tem coisas que a nota não vai refletir exatamente o que eu fiz no dia, entendeu? Se você vende por um lado e compra por outro, você faria um day trade. A nota vai enxergar 2 swing trade. Sim, porque inclusive a parte fiscal ela considera swing trade, porque se você opera no mesmo ativo, no mesmo CPF, no mesmo dia, mas em corretoras diferentes, é swing trade para a parte fiscal, e não é day trade, como muita gente imagina. Eu entendi, você faz um controle gerencial ali por conta que você não é monoconta. Ô, Paulo, é difícil hoje, não tem ninguém monoconta, mas você vai ver, vocês vindo para a gente, nós vamos conseguir fazer um relatório maravilhoso, vocês vão conseguir orientar melhor, o cara vai falar, cara, não quero operar em outra instituição, não, ó. O pessoal aqui da Ável tem a contadora da Bolsa Contabilidade, estou mostrando meu relatório aqui, e eles vão ter uma visão muito mais límpida. Mas, Daniel, não tem como fugir. Dessa forma que você está falando, esse gerenciamento na unha, de operação por operação, sem ser monoconta, a única forma é o trabalho pela planilha mesmo, porque a ferramenta não vai te dar essa visão de duas contas sendo day trade, porque vai ser considerado swing trade, entendeu? Pois é, exatamente. Então não tem jeito, não tem nenhuma ferramenta que vocês tenham para poder fazer isso, né? A ferramenta está aqui na tua frente. A ferramenta está aqui na tua frente, Daniel. Essa mulher simpática. Pô. Eu sei, cara. Só que eu vou dar um trabalho do cão para ela, cara. Ela vai me cobrar, mais do que eu ganho na operação, pô. De tanto trabalho que vai dar. Quantas contas você tem, Daniel? Quantas contas você tem? Eu não queria entrar nesse mérito, não. Não, beleza. O meu time, em contato com o meu time, Daniel, porque o orçamento que a gente faz, que é personalizado, ele é por conta.
tá? Então, assim, quanto menos contas você tem, mais fácil fica o trabalho para a gente, porque é um local Exatamente. que a gente tem que buscar essas notas. Exatamente. Mas é algo personalizado para você e tem condição especial para quem está aqui também. Então, assim, não deixa de falar. Ok, obrigado. É sem compromisso o orçamento. Tá. Ô, Felipe, desculpa, tá, cara? Eu tô aqui justamente porque o atendimento de vocês é muito bom, cara. E o diferencial de vocês é o atendimento, cara. Ô, Dani, pô, pelo amor de Deus, tô brincando, faz parte. Não, pois é, não, os clientes sempre têm conta em outros bancos, fica tranquilo, mas depois da live a gente conversa sério. Vamos lá, segura. Tô brincando. Seguindo em frente. Ô, Alice, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje aqui na live a gente tem alguns assessores que atendem um público bem private e eu queria saber com você como que é feita a tributação para quem opera no mercado americano, a Bolsa Americana. Existe uma distinção? Como é que as boas práticas, o que você recomenda? Você poderia discorrer um pouco sobre esse assunto? Posso discorrer um pouco sobre esse assunto, com certeza, Paulo. Falou que é Bolsa Brasileira Americana em cripto, eu vou discorrer o tempo todo, gente. O tempo que vocês ficarem aqui, eu vou discorrer sobre esse assunto. Não, fala, mas já estamos no final, Não, que isso? Não, a gente, levanta a mão de fazer pergunta, eu não quero ir embora, não. Olha só, a Bolsa Americana, eu acho que o ponto mais sensível atualmente, que é importante a gente falar, é que teve mudança de lei também. Nossa, lá na cripto, o código da cripto mudou também, esqueci de falar, tá, gente? Não é só o cerco que fechou, não, o código mudou também, tá? Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças de lei, como o que levantou a mão falou, esqueci o nome dele, que ele falou, nossa, às vezes a lei muda, eu tenho que atualizar a planilha. Pois é uma trabalheira quando a lei muda. Então, para Estados Unidos especificamente, Paulo, a lei mudou em 1/1 de 2024. Nossa, mas foi lá em 2024? Mas até hoje eu recebo pergunta de gente falando, eu tenho que converter o dividendo para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, que é a lei anterior. Na lei nova não tem essa conversão mais. Então, tem muita gente que está desatualizada. Estados Unidos agora pode compensar prejuízo, antigamente não podia, que foi o primeiro assunto que a gente tratou aqui na live, que é o direito de compensar prejuízo. Então, a partir de 1/1 de 2024, pode compensar prejuízo. Entretanto, né, por outra ponta, perdeu a isenção dos 35 mil que tinha, mas passou a ter a compensação de prejuízo. Então, para Estados Unidos, que entra na mesma lógica, sincronizar, conciliar, apurar, auditar, nessa apuração é que a gente tem que aplicar a inteligência tributária usando as normas vigentes, mas vamos supor, Paulo, o cliente opera nos Estados Unidos desde 1/1 de 2022, nunca fez nada, a gente vai passar o pente fino nele aqui e regularizar tudo. Nós vamos aplicar uma regra tributária para 22 e 23, e a nova regra tributária para 24 e 25. Por isso que é importante essa especialização, ter um especialista, ter um time de especialista para cuidar disso, para não deixar passar nada errado e pagar mais imposto. Ô, Alice, eu tenho uma curiosidade agora. Não sei se você vai ter esse dado. Hoje, vamos pegar um cliente private, um cara que opera bastante mercado americano, mercado brasileiro, pegou a tua assessoria aí, quanto em média você consegue economizar, assim, de forma de pagar imposto mesmo, a carga tributária, quanto você consegue reduzir, o que tem de vantagem fiscal ali de hoje estar com a contadora da Bolsa? O que você vê assim na prática, no dia a dia? Tá, a prática é exatamente essa, é economia no imposto, você não vai pagar nada a mais. Quanto de economia? Vai depender muito do tipo de operação que ele faz e dos resultados que tem. Mas uma garantia que a gente dá é, todas as isenções nós vamos aproveitar, seja de 35 mil dos Estados Unidos da regra anterior, ou dos 20 mil da Bolsa Brasileira, que está na legislação vigente, ou dos 35 mil para cripto, quando a exchange é nacional. Todas as compensações de IRRF vão ser realizadas, e muitos, esse que está lançando na planilha ali, pode ser que ele esteja esquecendo de abater os IRRFs. Viu, colega? Não esquece lá, se a sua planilha você não está esquecendo, senão você vai pagar imposto a mais. E que toda a apuração que a gente fizer, utilizando compensação de prejuízo, utilizando todas as isenções, abatendo todos os IRRFs, isso tudo gera uma economia de um valor muito menor para ele pagar do que se ele não tivesse atento a esses itens. Então, em média, o que a gente gera de economia aqui, teve um cliente recente, eu não sei se é seu, Moisés, que a Tainara até mandou no grupo, ele ia ter um imposto de 80 mil para pagar, nós baixamos para 3,
Porque ele tinha um monte de prejuízo lá atrás, um monte. De 80 mil para 3? De 80 mil para 3. Ele tinha prejuízos, inclusive antes dos 5 anos passíveis de retificação. Só que como nós somos especialistas, a gente conversa com o cliente e fala, vamos correr o risco de usar esse prejuízo dos anos, 5 anos antes, depois, ou melhor, anteriores a 5 anos, porque 5 anos está ok, retificar a declaração e colocar prejuízo. Anteriores a 5 anos, não tem nada lá na lei que fala que pode, mas também não tem nada que fala que não pode. Então, como a gente é especialista e a gente monta um dossiê, já uma memória de cálculo, a gente combina com o cliente e fala, ó, não tem nada na lei que permite ou deixa de permitir. Vamos bater esses prejuízos anteriores, a gente deixa tudo documentado, se a Receita Federal vier questionar, a gente vai lá e defende e sempre dá certo. Então, a gente conseguiu baixar o imposto desse cliente. E tem investidor ou trader que está pagando imposto e nem deveria estar pagando. Ou seja, nós também vamos economizar esse imposto que ele nem precisaria estar pagando. Nossa, às vezes a própria economia paga o serviço e ainda sobra uma grana violenta. Não, mas isso aí é mais de 90% dos nossos clientes. 10% não acontece isso, porque às vezes são iniciantes, mas que ou são concurseiros, ou são jovens muito focados, que já sabem o que quer da vida e não vai perder tempo com burocracia. E às vezes eles têm ali um valor pequenininho, opera pouco, tem um lucro pequenininho, mas ele fala assim, cara, isso aqui é meu custo, né, de oportunidade que eu estou usando para outras coisas que eu quero crescer, então eu já quero que um especialista resolva, porque eu nunca quero ficar sem viver igual o Paulo ficou. Eu não posso ter um CPF bloqueado, entendeu? Então, 10% entra nesse rol ali, que às vezes ele está até pagando mais para a gente do que está ganhando, mas ele quer aprender a operar no mercado, ele quer estar ali, ele quer segurança, e ele sabe que ele vai prosperar. Então, ele já está no caminho certo. 90% já está economizando com a gente, o valor que ele pagaria para a Receita está pagando a gente, ainda sobra muito mais. Gente, eu estou sendo usado como um mau exemplo hoje. Meu Deus do céu, me perdoe, tá, Vitinho? Prometo melhorar para o próximo ano fiscal. Não faça confissões comigo, não confesse na minha frente, eu guardo. Ô Alice, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, qual o tipo de cliente que você atende? É só pessoa física? Você atende fundos, family offices? Hoje, por exemplo, se eu tenho hoje aqui um assessor aqui também na live, que ele atende uma família, você consegue também fazer essa eficiência fiscal dessa família, desse conjunto de carteiras? Como que você também pode agregar, né, nesse trabalho em conjunto aí com a assessoria? Excelente pergunta. É muito comum a gente ter, às vezes, esses conglomerados ali, né? De, às vezes, um fundo, um clube de fundo, né? Alguma coisa assim, ou family office. Bom, a nossa especialidade é o CPF na nota de corretagem. Então, se dentro desse family office é feito investimentos por CPFs, pelas pessoas físicas que compõem esse family office, eu não sei nem o que esse family office está fazendo até agora, que não é meu cliente, para a gente poder estar blindando esses CPFs, porque o family office, se eu não me engano, se o assessor quiser me corrigir aqui, quem que é o assessor que tem esse family office? Levanta a mão aí, cara, para te ver. Se eu não me engano, um dos objetivos principais do family office é proteger o patrimônio daquela família. Primeiro ele protege, depois ele enriquece, depois ele multiplica. Mas ele primeiro tem que proteger, porque senão a família se engalfinha toda ali e o negócio dá problema, entendeu? Dentro dessa proteção, se ele estiver fazendo investimentos pelo CPF de cada integrante da família, a gente vai fazer essa parte pelo CPF, vai emitir um relatório, um mapa, estou até querendo mudar o nome desse relatório no nosso PDF, gente, para mapa, um mapa que o contador, na hora que for fazer todos os lançamentos de family office, de todas as outras holdings que ele tem, porque normalmente family office vai ter holding, tudo, ele lança esses investimentos em cada CPF. Então, assim, a nossa especialidade é o CPF não deixar de viver, entendeu? O indivíduo com CPF. Esse é o nosso objetivo. Não ter CPFs bloqueados. Então, dentro de qualquer composição que exista, se tem CPF na nota de corretagem, a gente atua para poder proteger e pagar menos imposto. Se é por CNPJ, se for caso de bolsa, a gente também efetua os cálculos, mas aí o contador tem que ver lá no balanço, conforme o regime tributário, como é que ele vai lançar. A gente também emite esse mapa dos relatórios. Tá? Então, assim, tem nota de corretagem, a gente está atuando, seja CPF, seja o CNPJ. Para CPF, tem a opção da gente fazer a declaração toda daquele indivíduo, ou emitir só esse mapa para o contador dele copiar e colar, ou ele mesmo copiar e colar, se ele gosta de fazer a declaração. Tem gente que gosta de fazer planilha, gente acabou de ver um aí,
né? Às vezes a pessoa gosta. O Warren Buffett fez muito tempo a declaração dele, não sei o que passa na cabeça daquele homem, mas a gente não é ele, entendeu? Ou somos o Warren Buffett, imagina. Vai gostar assim de planilha lá longe, pelo amor de Deus. Alice, ó, eu queria abrir agora um espaço para todo mundo que está aqui na live, se tem alguma dúvida. Se não, já estamos aqui com quase uma hora abusando da Alice. Eu acho que a gente tirou muitas dúvidas pertinentes. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se não, Alice, eu gostaria que você, compartilhasse um pouco do trabalho mais a fundo, falasse como que você trabalha, falasse um pouco sobre realmente o funcionamento do escritório, enfim, como que você pode ajudar tanto o assessor e na prática, quanto o CPF ali, a pessoa física, os clientes que estão aqui também nessa live. Paulo, obrigado pelo espaço. Gente, se tiver dúvida, pode levantar a mão que eu pauso, tá? Eu adoro esclarecer todas as dúvidas, porque eu acho que é a partir daí que a gente entende a importância e a economia que a gente pode gerar para o investidor, porque a gente está investindo para ganhar dinheiro. Quem falar que está investindo que não é para ganhar dinheiro é mentira, tá, gente? É mentira, já deleta essa pessoa do seu ciclo de contato, porque todos nós estamos na Bolsa, nos investimentos, para poder ganhar dinheiro. E como que a gente atua aqui? Primeiro eu vou falar especificamente para os assessores que estão aqui, tá? Pessoal, assim como eu falei que o Family Office, como primeiro objetivo, tem proteger o patrimônio daquela família, e aí eu peço que o assessor que tem Family Office, se não for isso, que ele me corrija, eu tenho quase certeza que é isso, o assessor de pessoa física, ele orientar, né, aquele investidor para as melhores oportunidades, para que ele tenha o quê? Boa rentabilidade, certo? O nome da palavra-chave aqui é rentabilidade. Essa é a palavra-chave. Só que essa palavra-chave, ela é um castelo de areia, porque rentabilidade sem proteção vira um Eike Batista. O cara um dia é bilionário, no outro dia perdeu tudo, entendeu? A Receita Federal, quando ela entra numa fiscalização para quem tem CPF em nota de corretagem, ela não vai fiscalizar só os investimentos. O investimento vai ser a porta para a fiscalização, para ela olhar todo o patrimônio daquela pessoa. Então, para os assessores que estão aqui, eu acho que o importante é sempre atrelar rentabilidade com segurança. Não adianta rentabilidade no castelo de areia e essa pessoa está correndo risco de fiscalização. Eu acho que isso vai valorizar muito o trabalho de vocês. O cliente de vocês, embora seja um serviço secundário, né? Tem a contadora da Bolsa Contabilidade, é o maior escritório do Brasil, líder assessoria, e ele pode e ele, em algum momento, vai passar na cabeça dele, poxa, eu vou ter esse custo a mais. Quando o assessor é bem articulado e ele, de fato, está preocupando com a saúde financeira daquele cliente, ele vai conseguir mostrar para o cliente que rentabilidade sem proteção não é algo que é próspero, é algo que pode ter um prazo de validade, né? E a gente quer o dinheiro no bolso, o dinheiro pregado no bolso, é meu, já paguei esse imposto, já está declarado, está limpo para ele poder comprar os patrimônios dele, né? Então, muita gente de cripto, gente, vendeu cripto na alta. Sabe aquela alta de cripto que um monte de gente ficou milionária? Não sei se eu não fiquei, né? Infelizmente. Vocês ficaram? Alguém ficou aqui? Eu não fiquei, não. O Vitinho ficou, né, Vitinho? Fala a verdade. Mas eu já gastei tudo. Vitinho? Oi? Você tá trabalhando para quê? Eu gosto de mercado financeiro. Em casa eu ia ficar, acho que eu ia enlouquecer em casa sem fazer nada. Então, o milionário do Vitinho, que ganhou naquela alta ali, na hora que ele foi comprar todas as mansões dele ali, do Alphaville, Beverly Hills e Orlando, ele não conseguiu colocar na declaração. Por quê? Porque não tinha rastro fiscal. Então, dinheiro que, ou se esse dinheiro não entra com rastro fiscal, ou se esse dinheiro você tem uma rentabilidade, mas não gera proteção para a Receita não ter espaço para abocanhar essa rentabilidade, é um dinheiro muito mais vazio. Então, eu acho que esse é o meu recado para os assessores, para que eles se profissionalizem em usar essa narrativa importantíssima para o cliente dele. E quanto aos clientes que estão aqui, está sendo compartilhada a tela aqui, não vai ser compartilhada mais? Foi, mas não foi. O nosso trabalho, ele funciona com R$ 149,90 por mês para uma conta. Então, se você é um cliente exclusivo da Avel, é R$ 149,90 por mês. Gente, é uma bagatela, R$ 149 para o cara que está investindo. Tem mais de uma conta? Tem o R$ 40 adicional. Conta por mês.
Então, à medida que vai, que é o que eu expliquei anteriormente, à medida que vai aumentando a quantidade de contas, vai adicionando esse valor. Ô, Alice, pode ser em outro CPF, por exemplo, eu assinei para mim, mas, poxa, minha esposa também tem uma carteira, eu posso colocar ela nesse adicional ou não? Tem que ser só pode ser da mesma pessoa? Ótima pergunta, tá? Como a apuração ela tem que ser feita por CPF, a gente tem que apurar um CPF e apurar o outro. Então, são trabalhos separados. Entendi. O que a gente vai tentar fazer ali, porque como está entrando 2 CPFs, é fazer uma condição especial, como, por exemplo, a que a gente está liberando para quem está presente aqui. São 52 pessoas agora, mas eu sei que vai estar gravado. Quem tiver gravado, assim que entrar em contato conosco, sempre informar que veio da live da Avel, porque ao invés de 12 de 149, vai pagar 11 de 149. Ah, mas ele tem anos retroativos. Então, cada mês que operou vai ser 149. Então, começou a operar agora. Vamos começar a partir de agora, 149 todo mês. Começou de janeiro de 26, 12 de 149. Começou em 25 e precisa regularizar. Nós vamos apurar, levantar cada mês que precisa ter uma atuação fiscal. E às vezes vai ter mês, isso é muito interessante, Paulo, e para os assessores aqui também. Se teve algum mês que ele não operou nada, e a gente consegue ver isso, porque nós temos a integração com a B3 dentro do nosso próprio CRM, a gente bate lá o cliente faz opt-in, a gente vê todos os meses que operou por todas as corretoras, a gente não vai cobrar nada, porque a gente não precisa atuar em cima disso. Agora, uma coisa é indiscutível, tá, gente? Vai ter que regularizar o para trás, porque senão eu vou apurar agora para você e vou te entregar um imposto a mais, porque às vezes você pode ter prejuízo lá atrás. Então, como a gente tem uma placa, ainda não tem, mas eu vou colocar ela ali do lado do leão, peraí, vou colocar ali, ó. Estamos há 18 anos sem nenhum acidente de cliente fiscalizado, a gente mantém essa placa. Para isso, a gente precisa passar esse pente fino no cliente ali, em todas as operações que ele fez. Então, o plano regular, normalmente são 12 parcelas. Para quem está na live, vai pagar só 11. Ah, então, 24, 25, 26, deu 12 parcelas de 259. Estou fazendo uma conta aqui, tá? Porque são mais de 12 meses. Ao invés de ser 12 parcelas, a gente vai cobrar 11 parcelas, em consideração ao espaço que está sendo gerado aqui. Eu sei que agrega muito valor a gente tirar a dúvida, mas para a gente é o público ideal, é o nosso ICP também. Então, por isso que nós estamos juntos com a Avel aqui. A gente quer o melhor para os investidores. Vocês assessorando eles e a gente protegendo essa rentabilidade que vocês estão gerando. Ô Alice, é que surgiu uma pergunta aqui no direct. Vocês apuram apenas, deixa eu ler aqui, pergunta melhor. Vocês só verificam bolsa ou também aluguéis e outras rendas? Tá. Caso ele queira fazer a declaração, ó, por exemplo, Vitor, se sua mãe chegar para mim e falar assim, olha, eu vi você fazendo uma live com meu filho, achei você muito chique, seu colar era muito bonito, faz minha declaração. Eu vou falar com ela, ô senhora, a senhora investe na Bolsa Brasileira, Americana e cripto? Se ela falar que não, a gente não atende. Então, a partir do momento que a pessoa opera Bolsa Brasileira, Americana e cripto, caso ela queira que a gente faça a declaração completa, com os aluguéis, com as outras fontes de renda, os rendimentos tributáveis, né, todo o patrimônio dele ali, todos os bens e direitos, a gente tem essa opção e aumenta R$50 a parcela. Mas acontece de algumas vezes esse investidor já ter um contador de confiança ou já ter uma empresa constituída que o próprio contador faz a declaração, e aí a gente tem essa opção do mapa, que a gente emite esse mapa, que é esse relatório que o contador ou ele só copia e cola para a declaração. Então, tem essas opções. Quem não opera, infelizmente, sua mãe, Vitor, não vou poder atender ela, você me desculpa, falo que eu gostei muito de conhecer ela, mas se opera, pode fazer uma dessas duas opções. Com o mapa, para ele mesmo se responsabilizar pela declaração, ou delegar para alguém, ou a declaração completa. Aí a gente vira o contador da pessoa mesmo, entendeu? Ah, tá. Aí você abraça ele não só na questão de bolsa, mas toda a questão fiscal da vida inteira dele. Exatamente. Pô, golaço. Ó, gente, tudo que a gente pode centralizar num lugar só, para mim, é bem melhor. Alice, depois irei procurar a sua equipe, porque a minha situação aqui, tenho exatos 23 dias para regularizar. Então... E eu vou pedir para minha mãe operar um mini contrato essa semana. Minha cliente, como é que sua mãe chama, Vitor? Diva? Diva, não! Alice, tem mais alguma coisa que você gostaria de pincelar? Alguma pergunta que você acha pertinente que eu não fiz para a gente encerrar essa live? Não quero ficar
mas te segurando muito tempo. Bom, eu acho que você tocou no ponto principal, faltam poucos dias, né? Exato. A declaração encerra no dia 29 às 23h59. Aí vem a pergunta: mas e se eu não entregar? É melhor entregar e depois retificar? Cara, você pode até fazer isso, mas você tem que estar certo se é simples ou completa, porque é o único dado da declaração que não pode ser retificado depois, tá? Então, se você já tem uma noção ali se é simples ou completa, ou o seu contador, e você precisa dessa parte de bolsa, e a gente precisar negociar o prazo de entrega disso, essa entrega tem que ser feita com essa consciência. Então, uma questão técnica, mas é uma questão que faz muita gente perder dinheiro, sabe, gente? Então, acho importante colocar aqui, porque é um encontro que a gente está fazendo para trazer tudo que a gente pode para dentro das 4 linhas, como diz o Paulo ali, pagar menos imposto, né, não ser fiscalizado, e desejo excelentes investimentos, trades aí para todo mundo. Desejo que os assessores ampliem a consciência do cliente, atrelando rentabilidade com segurança. Não adianta só oferecer rentabilidade, não oferecer segurança. Uma hora essa rentabilidade vai ser comida, e vai ser comida pelo animal talvez mais indesejável, que é o leão, né, gente? Pelo amor de Deus, devolver dinheiro para o Estado, não, a gente já paga imposto demais. Pelo amor de Deus. Alice, sabe o que eu vou pedir para você? Depois pedir para a sua equipe deixar aqui no chat o teu Instagram, o teu número, para o pessoal que estiver aqui na live poder entrar em contato com você. Você deixou também aí um QR Code, esse QR Code já leva direto também para o WhatsApp? Exatamente, esse QR Code já leva direto para a nossa equipe aqui, para já fazer um atendimento personalizado, já aplicar essa condição especial aí, para quem está agora ao vivo, ou para quem entra depois. Se você não entrar por esse QR Code e entrar por outro canal, essa condição não vai estar válida, tá, gente? Então, a gente precisa rastrear que veio daqui para que a gente consiga puxar essa oferta aqui dentro, né? Porque tem precisa no controle, senão eu vou sair dando essa oferta para todo mundo, e é uma oferta que a gente está perdendo, mas para poder garantir que vocês conheçam o nosso trabalho, que a gente possa blindar melhor os clientes da Ável. E vai ser um prazer atender vocês, a gente que trabalha com investidor o tempo todo, né, time? Quem está aqui do meu time, o dia inteiro. Vocês são a nossa razão de viver, e o nosso pão na mesa, e o nosso esforço diário de excelência. A gente tem muito esforço aqui para oferecer o melhor. E outra, tá? Atendimento é um atendimento de alto padrão. Então, o contador comum que já nem sabe fazer, ele não consegue dar esse atendimento de alto padrão. A nossa equipe consegue. Perfeito, então, Alice, quero agradecer você mais uma vez por ceder o seu tempo aqui. A gente ficou uma horinha falando só sobre tributação, um assunto que geralmente é chato, mas você fez ser legal, você foi super dinâmica, tirou as dúvidas do pessoal. Quero agradecer mais uma vez por fazer um tema tão complexo, às vezes é meio chato, parecer algo tão legal. Estou até feliz agora, vou ter que pagar imposto no final do mês. Não, aqui, olha, o meu intuito não é que você pague o mínimo de imposto. Estou até feliz de pagar o mínimo de imposto, mas pagar. Exatamente. Alice, quero agradecer a presença de todos. Gente, a última chance. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? A última chance, hein? O prazo está chegando, está acabando. Ninguém. Acessar tudo. Fechado, então. Eu tô me inscrevendo para isso. Oi, Daniel. Já tá seguindo lá, já vou esmiuçar. Perfeito. Boa, Daniel. É @contadora da Bolsa, tá? Para quem quiser seguir lá nas redes sociais, ela deixou aqui no chat da conversa também um link para falar com a equipe dela. Alice, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo da assessoria que esteve aqui. Quero agradecer os nossos clientes traders. Eu vi vários clientes aqui. Gente, eu não quero ninguém desesperado dia 29, porque vai todo mundo deixar para sexta-feira. Paulo, o que eu faço agora? O Paulo não consegue. Gente, trouxe a Alice aqui. Já vou pegar essa aula, vou disparar para toda a minha base para a gente fazer a coisa esse ano da forma correta, sem desespero, da forma certinha. Como disse a Alice, pagando menos imposto. Alice, muito obrigado. Boa noite a todos. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, é um prazer ter você. A Alice, você pode entrar em contato com ela depois no Instagram dela. Eu vou deixar depois na descrição desse vídeo. Você fala lá, vim da Ável, vi que você fez uma condição especial para quem estava, não assistir. Quem sabe ela não consegue um preço especial para você. Alice, muito boa noite. Quer fazer as considerações finais? Eu quero, gente. Já pegou o celular para bater no QR Code? Volta o último QR Code aí na tela.
Porque quem fechar até amanhã, a gente segura essa condição. Semana que vem já não tem como, gente, porque a demanda agora é gigante. Nem faz muito sentido a gente ficar dando condição agora, porque assim, sabe aquela bem coisa lembrado, de oferta e demanda? Uhum. Oferta e demanda? Então, a demanda agora é gigante. A gente está fazendo por causa da Ável, tá? Porque a gente já vem conversando há bastante tempo, eles estão bem preocupados com o público deles, e assim, parabéns, viu, gente? Parabéns por essa preocupação, parabéns por essa iniciativa. Enquanto tem muita assessoria, muito investidor preocupando só na comissão ali dos investimentos, vocês estão preocupando, usando o tempo de vocês para falar da segurança do cliente. Isso é um diferencial, tá? E não é porque a gente está vendendo, não. De fato, isso é um diferencial. Quem é aquele de ponta a ponta, sabe? O assessor de ponta a ponta. Isso é um diferencial muito grande. Então, essa condição aqui, para vocês baterem o link no QR Code aqui, ó. Nosso orçamento é sempre sem compromisso. O nosso time é extremamente especializado, atendimento alto padrão. Não custa ter uma conversa, fazer esse orçamento. Colega da planilha, faça esse orçamento, cara. Nós vamos te convencer de que sua vida vai prosperar, a gente cuidando para vocês. Bate aí no QR Code agora. Tem algumas pessoas que podem te atender hoje. Se der um boom, no máximo amanhã a gente responde, mas já bate o QR Code, preenche para já cair no WhatsApp do meu time, já conversar com vocês. Eu recomendo para todos os assessores e clientes que estão aqui, gente, uma conversa não mata ninguém. Não mata. Eu acho que é importante até vocês levarem casos de clientes que de repente vocês podem indicar para a Alice, que de repente pode fazer sentido. Eu acho que isso só agrega ao serviço da assessoria, você podendo servir o cliente numa forma mais completa, né? Eu acho que essa parte fiscal é uma parte importante que afeta a experiência, às vezes, do cliente, e a gente tem a possibilidade, hoje, com a parceria da Alice, atender esse cliente de forma mais... E o assessor hoje, Paulo, ele tem que se diferenciar. Sim, senão com ele certeza. Vira só mais um no meio do bolo e vira aquele rouba-monte, entendeu? Exatamente. O assessor que se diferencia, ele vai manter o cliente na carteira dele. Perfeito. É isso. Gente, muito obrigado. Alice, um forte beijo, abraço a todos que estão aqui. Nos vemos terça-feira que vem. Terça-feira que vem, para quem ama opções, eu vou estar entrevistando o Eric da Jumba, CEO e fundador da Jumba. Vamos falar sobre opções e como você cliente, você assessor, pode ajudar o seu cliente a rentabilizar melhor a carteira dele através das opções. Alice, muito obrigado. Um beijo aí carinhoso para você e para sua equipe e a todos que estavam aqui com a gente. Abraço. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, dona Diva. Tchau, tchau.